Boa noite, meu nome é Letícia Miguel, eu sou R2 de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II, estou no estágio de neonatologia do Júlia Kubitschek e vou apresentar um trabalho sobre revisão sistemática que analisou antibióticos no tratamento da enterocolite necrosante. Então, a enterocolite necrosante ela é uma doença caracterizada pela necrose isquêmica da parede intestinal, ocasionada por uma inflamação grave dessa parede, que gera dissecção gasosa, e essa dissecção gasosa pode atingir o sistema venoso portal. Ela incide em 1 a 3 a cada 1.000 nascidos vivos, e essa incidência pode chegar em 22% no caso de prematuros abaixo de 32 semanas e de muito baixo peso ao nascer. A doença se apresenta com distensão abdominal, intolerância à dieta, vômitos biliosos, aumento de estase, hematoquesia e evolui com sintomas sistêmicos, como insuficiência respiratória, apneia, instabilidade de temperatura, entre outros. O tratamento antibiótico ele deve abranger empiricamente bactérias tanto anaeróbias quanto gram-negativas. A doença é classificada pelos critérios de Bell, sendo os critérios 1A e 1B somente suspeita clínica, então quando inicia esses sintomas que eu apresentei, sendo 1B a gente já começa a aparecer fezes muito sanguinolentas, já tem alterações radiológicas leves. A classificação 2A já é a doença definida, com a mesma clínica que eu apresentei, mas a gente já vê as alterações radiológicas de dilatação intestinal e pneumatose. Classificação 2B é a doença moderada, e a gente já consegue ver ascite, sintomas mais graves, com distensão abdominal mais importante, ruídos hidroaéreos ausentes. A classificação 3A já evolui com sintomas sistêmicos mais graves, de hipotensão, bradicardia, apneia, pode evoluir com CIVD, o abdômen já começa a ter sinais de peritonite. A classificação 3B é a fase mais grave da doença, onde encontra o pneumoperitônio. O diagnóstico da doença, ele é clínico e radiológico, mas o diagnóstico definitivo é somente após a cirurgia, com a biópsia dessa parede intestinal evidenciando a inflamação, a necrose e o infarto. Aqui no raio-x ao lado a gente pode ver a pneumatose intestinal, dilatação importante das alças intestinais, essa outra setinha aqui mostrando a presença de gás no sistema venoso portal. Esse é o estudo que vai ser apresentado, um estudo publicado na BMC em 2022, uma revisão sistemática. O objetivo desse estudo foi avaliar o melhor regime de antibiótico para evitar a progressão de enterocolite necrosante, e como objetivo secundário, eles analisaram o esquema de antibiótico em pacientes que foram submetidos à cirurgia, avaliando a necessidade de reoperação e o óbito. O estudo é uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e não randomizados. Eles usaram as bases de dados da Cochrane, Medline e Embase. Também pesquisaram fontes de literatura cinzenta e pesquisaram também ensaios que ainda estavam em andamento. Incluíram estudos com enterocolite necrosante já definida, então classificação 2 ou 3 de Bell, e que tinham recebido pelo menos um antibiótico como tratamento, e estudos que relatavam os desfechos de cirurgia e óbito. Eles excluíram estudos que não eram possível obter todos esses dados de desfechos, esses resultados que eles definiram, que tinham textos incompletos, estudos de relatos de caso, ou estudos que não fossem
dos idiomas que eles determinaram. Aqui é a apresentação dos estudos que foram encontrados, foram 2.536 estudos iniciais, mas muitos estudos foram excluídos por não apresentarem aqueles critérios de inclusão. Sobraram 5 estudos que foram analisados. Desses 5 estudos tinham um total de 375 pacientes, foram 2 RCTs e 3 coortes. Aqui estão as características dos estudos. Foram estudos mais antigos, de 1980, 1988, 85, 87 e 2015. Todos eles tinham um grupo controle, um grupo intervenção, sendo que no grupo intervenção, ou eles davam drogas enterais, como gentamicina oral, clindamicina, ou metronidazol. Eles analisaram os riscos de viés, separando os estudos de RCT e de coorte. Aqui à esquerda é o risco de viés dos estudos RCTs, que foi analisado pela ROB2. A gente vê que teve alguma preocupação com risco de viés no domínio 5, que é o viés de seleção do resultado relatado. E esse segundo estudo aqui com um risco de viés no domínio 4 da análise de resultado. Os estudos de coorte, somente esse que não teve nenhum risco de viés. Esse segundo estudo teve alguma preocupação no domínio 1, que é o domínio de publicação de dados dos grupos. O terceiro estudo também tinha dados faltantes. E o domínio 3, que também gerou uma preocupação de risco de viés da classificação das intervenções. Os resultados que foram encontrados foi que a mortalidade nos RCTs de 10 a 20% no grupo de intervenção e 18 a 20% no grupo controle. Não houve, então, diferença estatisticamente significativa nesse desfecho. Os estudos de coorte encontraram de mortalidade de 0 a 15% no grupo de intervenção e 10 a 32% no grupo controle, também sem diferença significativa. As taxas de cirurgia nos RCTs, 10 a 30% no grupo intervenção, 18 a 40% no controle, também não teve diferença estatisticamente significativa. Os estudos de coorte, 15 a 71%, necessitaram de cirurgia no grupo intervenção e 8 a 33% no grupo controle. A única diferença que eles encontraram que foi estatisticamente significativa foi na taxa de cirurgia no estudo de Vermeulen, com a menor taxa de cirurgia no grupo que recebeu o metronidazol, então no grupo intervenção. Mas somente na taxa de cirurgia, não houve diferença na mortalidade estatisticamente significativa. Eles não encontraram nenhum dado confiável que pôde ser recuperado também para análise dos desfechos secundários que eles tinham determinado. O estudo de Luo, em 17 crianças, pioraram de estágio, então passaram da classificação 2 para a classificação 3 de Bell, numa população de 143 recém-nascidos. 11 deles receberam metronidazol e 6 não. Teve uma mortalidade menor no grupo que recebeu metronidazol, mas essa diferença não foi estatisticamente significativa. O estudo de Vermeulen relatou 50 óbitos em 30 pacientes do grupo intervenção que recebeu metronidazol, comparado com 4 óbitos do grupo controle. E o estudo de Luo, uma criança em 11 recebeu metronidazol, morreu, comparado com 2 em 6 sem metronidazol. O estudo de Scheffler, RNs com peso ao nascer maior do que 2.200 tiveram melhores resultados, independente de estarem no grupo controle ou grupo intervenção. E o grupo de lactentes com peso menor, que recebeu o tratamento padrão, apresentou um risco maior de evoluir com complicações de cirurgia, peritonite, estenose.
mas não evoluiu com um risco maior de ter uma nova, né, necessidade cirúrgica após a primeira abordagem. Então, como discussão, o estudo coloca que, apesar da tendência de ter um efeito positivo do uso de metronidazol nesse regime, não teve como demonstrar nenhum resultado consistente, tanto de via de administração quanto de tempo de tratamento, e qual o antibiótico adequado para prevenir recorrência, para evitar os piores desfechos de mortalidade nos pacientes com enterocolite necrosante. As limitações dessa revisão se deram principalmente porque os estudos eram muito heterogêneos, muito antigos, não relatavam bem a metodologia utilizada, muito diferente da metodologia atual, são estudos com metodologia menos rigorosa, menos estruturada, então foi difícil obter um resultado adequado para esse estudo. É isso, muito obrigada.